Por favor, abra a palavra de Deus comigo na Epístola de Tiago. O capítulo é o primeiro, lá no finalzinho do Novo Testamento. Tiago, capítulo 1, por favor. Tiago, capítulo 1. Lá no finalzinho do Novo Testamento. Tiago, capítulo 1. Vai lá, por favor. Se você está lá, por favor, diga amém. Graças a Deus. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido àqueles que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e também a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado, ele gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Eu quero usar como tema da minha pregação nesta manhã a vitória sobre a tentação. Vocês podem repetir algo comigo dizendo assim: a vitória sobre a tentação. O tema desta manhã amplia muito daquilo que tem relação com todas as pessoas que aqui estão. O tema diz a vitória sobre a tentação. Primeiro, qual entre todos nós não quer ter vitória? Não precisa nem responder. Todos nós queremos vencer. Dentre as muitas vitórias que nós queremos ter, uma das mais difíceis de obter é aquela sobre a tentação. Mesmo que você não consiga conceituar aquilo que você está a vivenciar. Porque vencer tentações não é um desafio só para aquele que frequenta uma igreja. Vencer tentações é desafio para todo aquele que vive. Porque a tentação não é religiosa, a tentação é existencial. Ser tentado não é uma questão de religião, ser tentado é uma questão de existência. O ateu é tentado. Aquele que em nada crê e não quer crer em nada, ele é tentado. A tentação é algo que pavimenta a trajetória do caminho da vida. A tentação também faz parte de todos os critérios que pavimentam a estrada do caminho da vida. Então não há como você estar aqui escutando esse pregador hoje pela manhã e se bloquear e se fechar para aquilo que ele quer transmitir. Porque ele é um pregador, ele é um pastor e você está numa igreja, mas estou falando de algo que tem relação direta, total, com o seu dia a dia, independentemente da sua própria idade. Independentemente da sua maturidade ou da sua imaturidade. Estou falando para o público eclético aqui. Há crianças de colo aqui, há adolescentes aqui, há jovens aqui, há adultos e há pessoas que, assim como eu, já estão na boa idade aqui, me ouvindo agora. Então, queridos, o que eu tenho para pregar hoje de manhã tem tudo a ver com nós todos. Pois se não tivesse tudo a ver com nós todos, segundo o critério de Mateus capítulo 6, quando os discípulos chegaram para Jesus e disseram-lhe: mestre, a gente não sabe orar, ensina a gente a orar. Então ele foi ensinar os discípulos a orar, e aí vem a oração do Pai Nosso. E se a tentação fosse algo para a gente não pensar diariamente, ele não finalizaria a oração dizendo... Finalizou dizendo? Pai, livra-nos do quê? Do mal. E não nos deixe cair em, mas nos livre do... Se você cair em tentação, você é um candidato a ter envolvimento com o mal. O projeto da tentação, o objetivo da tentação é lançar você para o mal. E quando a tentação lança você para o mal, automaticamente tirou você do bem. Se o projeto da tentação é lançar você para o mal, significa dizer que a tentação ela tirou você do bem. A tentação eu vejo ela assim, dentre muitas coisas, dividida nos 3 tempos.
Porque em todo momento ela gira entre nós. Eu vejo ela dividida em presente, passado e futuro, ou passado, presente e futuro, porque em todo tempo ela está ali. Ela esteve ali desde a infância. Não sei quais são as suas histórias, mas uma delas minha é: a mãe vai lá e enche aquela fruteira de frutas. E ela não proíbe comer as frutas. Ela limita comer as frutas. Porque quando uma mãe coloca algo sobre a mesa, ela está colocando para a gente comer. E ela nunca disse: Toninho, não coma. Ela sempre disse: Toninho, coma devagar. Então não interessa se ela colocasse uma penca com 4 bananas ou um cacho com 20 bananas. Se ela não me segurasse, eu comeria tudo ao mesmo tempo. E qual seria o resultado disso? Talvez você já teve essa experiência. Mas banana é tudo de bom. Que mal há na banana? Nenhuma. Eu não sei se você gosta. Mas que mal há nesse tipo de fruta? Nenhum. Mas a necessidade é de comer uma fruta. E a tentação é de comer 10 frutas. É por isso que a tentação tem essa terrível capacidade de tirar alguém que estava no bem e lançar alguém que está no mal, mesmo quando ele come do bem que não deveria, de forma excessiva, em função da tentação que obteve. Eu fiz essa colocação norteada na minha infância para levá-los a entender que em todo tempo nós fomos tentados. Nós somos tentados e nós seremos tentados. Passado, presente e futuro. O que me chama a atenção é que no presente, quando eu sou tentado, por favor, seja honesto consigo mesmo, porque eu estou sendo honesto com você. No presente, quando nós somos tentados, o que nos vem por sentimento? Eu quero. Porque a tentação é assim, né? Tem coisas que você não deve, mas você quer. Não significa dizer que você faz, mas significa afirmar que você quer. Então tem algumas tentações no presente que é exatamente o resultado daquilo que eu quero. Tem algumas tentações no passado que você pensa, bem que eu poderia. Então no presente você quer. Relacionado ao passado você pensa, bem que eu poderia, né? Bem que eu poderia ter feito isso, bem que eu poderia ter feito aquilo, bem que eu poderia ter feito aquilo outro. E qual o paralelo, pastor Toninho, da relação da relação da tentação com o futuro? Bom, no presente eu quero, no passado bem que eu poderia, e no futuro, eu mereço, né? Mereço, né? Eu mereço fazer tudo errado agora, né? Ou eu mereço fazer tudo errado lá na frente, né? Eu sempre fiz o que é certo. E assim a tentação vai rodeando e norteando cada um de nós a fim de fazer com que aquilo que era só tentação agora se faça pecado. E destrua algo que em nós foi construído. Gerindo nessa nossa trajetória e caminho, sinalizações que nos impeçam de chegar no destino, muito mais aquele que Deus propôs do que o tal que a tentação engana. Então, nesse paralelo de tempo, que em todo momento a tentação transcorre, primeiro eu quero falar do desejo. Então, falando de um tempo que é presente, que é aquela história de quando eu sou tentado, eu penso em mim mesmo, eu quero. Então, se eu quero, é desejo. Porque tudo o que eu quero é desejo. Porque tudo o que eu desejo, eu também quero. Então a tentação gera em mim um desejo daquilo que eu quero, sem sequer parar para medir o que eu devo e o que eu não devo. Mas a tentação, ela gera em mim um sentimento tão forte que nada aplaca, bloqueia ou desfaz aquilo que eu quero. No entanto, é importante identificar que ter desejo não é pecado. A tentação ainda não é o pecado. A tentação é o trampolim, é a ponte que pode levar você ao pecado ou manter você na santidade. Então eu desejo, eu quero,
Mas quando é que eu tenho? Eu tenho quando eu faço, eu tenho quando eu pego, eu tenho quando eu adquiro, eu tenho quando eu exercito, senão eu nada tenho, apesar de tudo aquilo que eu quero. Então, por favor, não fique pensando que a tentação é o pecado, mas não blefe com ela, porque é lá que ela quer te conduzir. Tem muita gente se acusando pela tentação. Se você não praticou o que a tentação levou você a desejar, está tudo certo. Você pensou, você desejou, mas você não fez. Tem muito crente se bloqueando aí e pensando que a tentação é o pecado. E outros, por saberem que a tentação não é o pecado, ficam blefando com a tentação. Esses vão pecar. Esses que já sabem, não, tentação não é pecado, e ficam blefando com a tentação, esses vão cair. Mas aqueles que olham para a tentação, têm o desejo e não praticam, por favor, também não se acusem. Vamos para um âmbito, um nível de maturidade nisso, para viver com tudo aquilo, mas equilibrado e feliz. Posso ouvir um amém nesse lugar? Que bom, então significa dizer que vocês estão me entendendo. Vocês estão me entendendo? Ah, que bom. Porque o problema não é o desejo, mas sobretudo é aquilo que você faz para satisfazê-lo. O problema maior não é o desejo. O problema maior é aquilo que você faz para satisfazê-lo. Estou diante de pessoas aqui que eu acredito que têm crédito. Deixa eu falar de homens. Mulheres amam sapatos, homens amam automóveis. Ou não é assim? Mulheres amam sapatos e homens amam automóveis. Ou você vai dizer para mim que a sua mulher tem só 10 pares de sapato? Vamos começar pela quantidade mínima. Mas vamos falar de homens, porque eu quero ficar com moral com as mulheres. O homem chega diante de uma concessionária, vê aquele automóvel. Ele fica doido, ele baba com aquilo. Ele faz um test drive sabendo que não vai comprar, só para ter satisfação de dizer que um dia dirigiu aquele carro. Bobo. Então, por um momento ele pensa, não, mas eu posso comprar. Eu tenho crédito. O vendedor diz, não, passou o seu cadastro. Ele fala, meu Deus, o meu cadastro passou. Ele fica todo animado, porque ele tem um carro que vale R$10, o carro que ele está vendo vale R$50, e alguém diz para ele que ele pode comprar. E verdadeiramente ele pode, porque ele tem crédito para isso. O problema é que ele pode comprar, mas ele não pode pagar. E aí ele entra num período, num momento, num estágio de tentação, porque ele pode comprar, mas ele não pode pagar. O problema não está no desejo, o problema está na ação. Então ele deseja, ele não... Mas eu posso. Não, você não pode. Você não pode, porque você vai entrar, você vai comprar, você vai sair dirigindo, e daqui um mês você não vai pagar a prestação. E daqui um ano você não vai pagar o IPVA, você não pode. Mas ele está tentado a ter aquilo que ele não pode. O problema não é o desejo, o problema é o que você faz com ele. Controle-se. Controle-se. Porque desejos, eles vêm e voltam. O que você fará com ele? Em meio a essa tentação. Não dá para desejar o marido do outro, não, irmã. Caminha com esse teu feio aí. Vá com ele. Ele que Deus te deu. Gruda, fica e vamos para frente. Posso ouvir amém nesse lugar? Mas eu sei que é um assunto delicado, todo mundo fica quietinho. Mas eu vou largar aqui para a sua meditação. Muitas vezes tu foi tentada, porque não é só homem que é tentado, não. O que é que a gente faz com esse desejo? Porque a tentação, o primeiro sentimento que gera é desejo. Eu desejo ter o que o outro tem, eu desejo ser o que o outro é. E aí eu vou ferindo a minha identidade, me perco em mim mesmo e caio no pecado. Porque não adianta eu olhar para um fulano qualquer que eu até acho muito bonito, querer fazer um botox, um negocinho outro, que eu já não me resolvo mais.
Então eu tenho desejo, mas eu não caio na tentação. Vamos acordar, minha gente. Vamos ter uma existência equilibrada, perfeita. A Bíblia também tem condição de nos ensinar tudo isso. A Bíblia também tem condição de alinhar o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, o nosso ser social, o nosso status quo. A Bíblia também nos alinha aí. A Bíblia alinha o contador, a Bíblia alinha o advogado, a Bíblia alinha o pastor, o professor, o atleta, a Bíblia alinha o cliente. A Bíblia alinha todos aqueles que se colocam alinhados diante de Deus, na pessoa do Espírito Santo. A Bíblia é perfeita. Eu estou ministrando hoje de manhã aqui e a gente vai vencer as nossas tentações. Eu posso ouvir amém nesse lugar? Cuidado, querido. Estou falando de desejo. Cuidado com o desejo certo na coisa errada. A tentação, ela é assim também, ela é terrível. Ela coloca um desejo certo na coisa errada. Essa terrível mania que a gente tem de desejar um desejo certo, mas querer ter o que está errado. É certo você ter o desejo de querer progredir na sua vida profissional, mas é errado você derrubar o outro para isso, né, meu querido? É essa tentação aí, é esse desejo certo na coisa e na forma errada. E a gente tem que estar atento a isso, porque tudo isso a tentação vai produzindo, construindo, manipulando, levando a gente a um lugar fora daquele que é a nossa origem, que é a nossa essência, que é o nosso posicionamento. O segundo ponto que a tentação age com força, além do desejo, é o pensamento. Então, no desejo eu quero, e no pensamento bem que eu poderia, né? A tentação, quando ela vem, ela gera desejo, então eu penso, eu quero. Eu sinto, eu quero, desejo. E no pensamento é, bem que eu poderia, né? Que eu não sei se você lembra, e se você não lembra, eu vou lembrar você agora, porque você está olhando para mim e pensando. Você está sempre pensando, né? Ou não? Então a vida está no pensamento, né? Estamos sempre pensando. Isso é uma coisa que a gente não consegue deixar de fazer, é pensar, né? Deixou de pensar, irmão? Então eu já vou te botar no caixão, já vai para o céu, já morresse. Vai que tu está morto. Porque a vida está no pensamento. A gente está sempre pensando. A vida está no pensamento. E quando a tentação vem, a maioria entre nós pensa, bem que eu poderia, né? É muito difícil alguém que é tentado não pensar isso antes de fazer ou deixar de executar. É muito difícil, meus irmãos. Por favor, seja honesto consigo mesmo, mesmo no silêncio daquilo que você ouve. Examine-se, pois, cada um entre todos nós a si mesmo. É muito difícil alguém que está sendo tentado, por um momento não pensar, bem que eu podia, né? Não vão descobrir. Não vai dar nada. Se alguém puder segurar o carrinho da criança, eu agradeço. Se não puder, deixa. Mas se puder, eu agradeço. O que me chama a atenção é que a gente sempre pensa, bem que eu poderia, né? Bem que eu poderia fazer isso, né? Bem que eu poderia fazer aquilo. Não é tão grave assim, né? Ninguém vai descobrir. Mas você não fez nada daquilo que você poderia. Mas que você pensou, você pensou. E se não houver um controle, se não houver um limite naquilo que você pensa em torno do desejo que você teve, essa tentação vai virar pecado na sua história. Porque o pecado não começa na ação. O pecado começa na consideração. Porque você geralmente age de acordo com aquilo que você considera. Então, muitas vezes, o cair em tentação pela ação causa a impressão que se efetivou quando eu fiz. Não, se efetivou quando eu percebi que eu podia ter feito o que não deveria.
Então, por favor, não somente controle o desejo, porque para você controlar o desejo, você tem que estar muito centrado no pensamento. Tudo aquilo que para você é claro que é tentação, deixa eu falar uma coisa para você, você não pode. Porque todo mundo que comete o pecado sabe que antes dele foi tentado. E aí eu falo de pecado porque tudo que não é certo é pecado, só por isso. Tudo que não é certo é pecado, vamos ser honestos, gente. Não é papo de pastor, é conceito da vida, né, meus queridos? Não vai ficar te chamando tudo que é errado de pecado, mas tudo que é errado, o pecado é. Simples assim. Ô, gente, não precisa ir para a escola para saber disso aí. E não precisa ser evangélico para saber disso aí também. Tudo que é errado é pecado. E o que é errado não está certo. Então é necessário dar voz para aquilo que está sendo dito em torno de alguns pontos que se repetem, que batem em nossa porta de forma diária, cotidiana, caracterizando tentação para tirar a gente do fora de um senso de justiça. Tentações e suas nuances. Primeiro, desejo. Segundo, pensamento. Terceiro, justificativa. Sempre antes de cair numa tentação, a gente tem uma certa justificativa. E qual a justificativa nesse caminho, nesse conflito, nesse embate? A justificativa é, não, peraí, né? Eu mereço, né? A justificativa é sempre essa. Não está certo, está meio errado, está meio esquisito, foge um pouco do padrão meu. Mas assim, né? No desejo eu quero, né? No pensamento, bem que eu poderia, né? E na justificativa, eu mereço, né? Eu mereço. Eu lembro algumas vezes que eu saí de casa, com o pensamento todo errado, eu ia fazer tudo que era errado. Aí eu contei para alguém antes o que eu ia fazer. Alguém falou, cara, isso aí não está certo. Eu falei, não, eu mereço, né? Eu trabalhei a semana inteira, né? Então hoje eu vou chegar lá no baile lá, eu vou quebrar tudo. Eu vou fumar, eu vou beber, eu vou ficar com 5 meninas, eu vou quebrar tudo. Mas tu acha que isso está certo? Não, não está certo, mas eu mereço. Ô querido, tu não merece aquilo que não está certo. Tu merece tudo de bom, tu merece tudo, é isso que tu merece. Tu recebe, eu estou liberando para ti. Tu merece tudo de bom. Tu merece paz, tu merece justiça, tu merece saúde, tu merece prosperidade, tu merece bondade, tu merece amor, tu merece cuidado, tu merece provisão. Tu merece tudo de bom. Tu merece tudo de bom. Eis aí um bom motivo para você dizer não para a tentação. Porque a tentação te leva para um lugar que tu não merece. Olha só como uma coisa sutil. A tentação leva você para um lugar que você não merece. E aí você diz, não, eu mereço. Eu mereço aos olhos de todos ser um vagabundo. Eu mereço aos olhos de todos ser um indecente. É o que eu mereço. O que você está fazendo com você mesmo? Olha para onde é que a tentação está conduzindo você. Não, eu vou ficar com outra mulher, né? Eu mereço. Como que você merece ser um promíscuo? Como que você merece esse tipo de coisa? Como que você merece esse tipo de título? Não, eu mereço esse carro, eu vou comprar. Como que você merece ser um velhaco? Como que você merece? Nem eu vou falar dela porque ela sempre falou de mim, agora eu mereço. Como que você merece ser uma fofoqueira? Como que você merece? Olha para onde é que a tentação leva você. Diga não para ela. Não vai ferir a sua moral, não vai ferir a sua decência, não vai ferir o seu caráter, porque você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro Santo de Deus. Diga não à tentação. Aí você pensa, eu vou continuar na justificativa? Nós já aplaudimos que eu vou continuar.
Não adianta aplaudir que eu vou continuar na justificativa. Porque aí fica buscando desculpas morais para si mesmo. Dentro da imoralidade daquilo que não deve fazer. É assim que a tentação trabalha. Que eu mereço, porque você não sabe nem o que é que você precisa, quanto mais você identificar o que você merece. A gente não sabe nem direito o que a gente precisa. Pastor, tu está louco? Não, eu estou consciente. Eu afirmo isso não por aquilo que te falta, tá? Eu afirmo isso por aquilo que te sobra. Porque do 100% daquilo que tu tem, 60% é supérfluo. Seja honesto com você mesmo. Não me interessa quanto você ganha, não me interessa a sua classe social, não me interessa o seu nível financeiro, mas 60% de todos nós, o que tem não precisa. Comprou porque está movido aí pela moda, comprou porque está movido aí porque todo mundo tem, comprou porque não sei o que, não sei o que. Não precisa. Quem é que já comprou uma esteira? Não diz, não diz. Não diz, só eu. Deixa só para mim essa. Eu nem vou comprar esteira. Não precisa, filha, não vou mandar. Não, eu quero uma esteira. Eu quero uma esteira. Ô, querida, mas nós não temos nenhum tapete para dar um ataque, tu quer uma esteira. Eu quero a esteira. Porque eu quero a esteira. Tá. Vamos comprar a esteira. Comprar uma esteira. Os negocinhos tudo ali. Pi. Agora ninguém quer comprar a esteira da gente. Não, pelo visto só aconteceu lá em casa. E o que não dizer de inúmeras outras coisas que eu não vou continuar a dizer porque ela está assistindo, então eu não vou continuar a dizer. Mas eu tenho certeza que você se identifica comigo, independente de ser esteira ou não. Seja honesto consigo e... Mas do 100% daquilo que a gente tem, 40% é usado de verdade. 60% não faria falta nenhuma. Apesar de você usar essa coisa uma vez por ano. E aí, comprou na direção ou comprou na tentação? Não tem aplauso, gente, mas deixa, não precisa. Só não fica de mal comigo, não quero estragar o teu domingo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, norteado nas viagens dos meus pensamentos e nas frases que eu escrevo. Porque as melhores desculpas, em meio à tentação, elas se dão para as piores escolhas. Quando o indivíduo chega com as melhores desculpas, significa dizer que ele fez ou está para fazer as piores escolhas. Porque quando você sabe que a escolha não é a melhor, você se sobressai na desculpa para tentar justificar o erro que você está prestes a cometer. Porque são as melhores desculpas para as piores escolhas. Sempre que eu troco de carro, sabe qual é a minha maior dificuldade? Não é pagar a prestação, porque eu faço conta. Mas é convencer a minha mulher. E eu não convenci sempre, todas. Por quê? Porque nem sempre as melhores desculpas justificam. Porque nem sempre as melhores desculpas, justificam as piores escolhas. Em ato contínuo, um outro ponto muito interessante em relação à tentação. Vocês estão me entendendo? Sim. A dúvida. Depois da justificativa, vem a dúvida. E a dúvida não é se faço ou não faço. A dúvida é o resultado do que eu estou para fazer. Eu já sei que nada muda se eu não fizer em torno daquilo que estou sendo tentado. Mas eu fico em dúvida qual o resultado que vai dar em torno daquilo que a tentação me propõe. Então, essa dúvida gera em mim um pensamento e um sentimento, e muitos deles, na maioria daqueles, não pagarei tão caro. Ainda que descubram, ainda que dê brete, não pagarei tão caro.
É o que muitas vezes alguém pensa. Acho que não pagarei tão caro. E deixa eu falar algo importante para vocês. Essa história é velha. Eva para na frente da árvore, do conhecimento do bem e do mal, daquela que no Éden Deus disse: desse fruto vocês não vão comer. Ela para, olha para a árvore, vê, o fruto é belo, parece bom. A serpente encosta, não é novidade para ninguém que essa serpente é uma serpente endemoniada. O diabo está dentro dela. E o diabo diz para ela: não, come desse fruto aí, não vai dar nada. E ela diz: não vai, o Senhor Deus disse, comer daquele fruto certamente morrerei. E a serpente diz para Eva: não, certamente você não vai morrer. O preço não vai ser tão caro. O Adão não vai saber. Mas o Deus Todo-Poderoso já sabe do que você vai fazer antes que alguém proponha a você fazer alguma coisa. A Bíblia diz que Ele é onisciente, a saber, sabe de todas as coisas ao mesmo tempo. Onipotente, a saber, é o Deus Todo-Poderoso. Onipresente, a saber, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Será que Ele não sabe o que eu vou fazer daqui a meia hora? Então, a Eva fica na dúvida, ela está sendo tentada de comer o fruto ou o fruto não comer. E ela pensa: vou comer. Talvez não pagarei um preço tão caro. A serpente estava tratando da situação absoluta como relativa. E quando a gente começa a relativar muita coisa, a consequência disso é cair na tentação. E por consequência, morrer no pecado. A Eva mordeu do fruto. Talvez ela pensou em si mesma: daqui a 2 minutos vai me dar um ataque de epilepsia. Eu vou me bater toda como uma mulher envenenada. E eu vou morrer. E deu 2 minutos, e deu 4, e deu 10, e deu 1 hora, e não deu nada. Ela correu, chamou o Adão e falou: Adão, eu comi daquele fruto que a gente pensa que é a maçã, ninguém sabe que fruto foi. Tomara que não tenha sido a maçã, porque eu gosto de uma maçãzinha com a coisa de louco. Ela disse: Adão, estou inteira, Adão, estou inteira. O Adão: nega, vamos junto. Não deu nada também. Os dois estavam normais. Não alterou nada, não criaram bolhas no corpo, não caiu o cabelo da Eva, não aconteceu nada. Não deu nem dor de barriga. Porque a tentação é assim, ela não cobra o preço na hora. O boleto vem lá na frente. Porque na hora que eu estou no ato da tentação, que já virou pecado, é só prazer. Mas essa conta vai vir. Vai bater na porta. Na hora que o indivíduo saiu com a concessionária, com o carrão da moda, 1 mês de prazer. Mas esse carnê está vindo. Não, já chegou no e-mail na hora. Hoje em dia chega no e-mail. Na hora. Porque um dia vai ter que estar escondendo esse carro nos 4 cantos para fugir do oficial de justiça. Porque caiu no âmbito da injustiça, por aquilo que não foi cobrado na hora. Pelo aquele prazer momentâneo, equivocado e diabólico. A Eva e o Adão morderam do negócio, o fruto da tentação. Não deu epilepsia nenhuma, não deu ataque nenhum, não deu envenenamento nenhum. Porque a tentação não cobra na hora. Ela derruba na hora aquele que pensa estar de pé. Então não blefa com a tentação. Não fica olhando para aquilo que não é teu. Não brinca com essas coisas e muito menos chama alguém para participar. Para com esse negócio de ficar chamando alguém para participar de algo que é ruim para ti. Querendo fazer do outro ruim. Porque um dia tu deixou de ser bom. Presta atenção, porque isso não é atitude de quem frequenta igreja, de quem se diz crente, cristão ou algo semelhante. Nós estamos aqui para combater o pecado, não para compactuar com o pecado e levar outros para lá. Nós estamos aqui para tirar as pessoas de lá. Porque a tentação ela é assim. Ela não é só para te levar a fazer coisas ruins. Ela também é para te bloquear a fazer as boas.
Deixar de fazer coisas boas é bloqueio da tentação, tá? Porque muitas vezes tu pôde fazer alguma coisa por alguém e não fez. Tu estava decidido a fazer e tu não fez. Tu foi tentado a não fazer. Tu é tentado a fazer o que é ruim e tu é tentado a não fazer o que é bom. São dois níveis de tentação. Acorda! São dois níveis de tentação. Até aqui eu fiquei batendo naquele que tu é tentado para fazer coisa ruim. Agora eu quero entrar num outro âmbito, que tu é tentado para deixar de fazer o que é bom. Acorda, cristão! Nós estamos sendo tentados para deixar de fazer o que é bom. Acorda, cristão! E estamos em berço esplêndido, imaginando que está tudo certo, porque a gente não está fazendo nada errado. O problema não é o errado que eu deixo de fazer, o problema é o bom que eu não faço. Ui, que raiva. Tu só está sendo tentado a deixar de fazer o bem. O apóstolo Paulo informa: e não cansem de fazer o bem. Está escrito, são palavras do apóstolo Paulo, não do pastor Toninho, está na Bíblia. Não cansa de fazer o bem. Não é só deixar de fazer o mal. Ô crente, acorda, pratica o bem. Por que tu não faz o bem que tu quer? Porque tu é tentado a não realizar. Simples assim. Tem pessoas aqui que um dia saíram de casa convictos que iam encontrar uma pessoa e iam dar uma quantia de dinheiro. Estavam convictos. No meio do caminho pensaram: não, é muito. Primeiro pensou que era muito. Depois de deixar de pensar que era muito, pensou: não, bem apertadinho, não merece. Não, é muito. Mas, não, então vou dar aqui, vou dar meio. Não, mas não merece. Não, eu vou esperar mais um pouquinho, ver se ele continua bom como ele está. Se ele continuar bom como ele está, lá na frente eu dou para ele a metade do que eu ia dar. Tentação. Dá esse dinheiro de uma vez. Dá essa roupa de uma vez. Dá o que tem que dar de uma vez. Está sendo tentado a não praticar o bem. Não saísse de casa para abraçar ela, para estar com ela, sair. E o que é que tu fez? Abracei, pastor. Tive com ela. Faz quanto tempo? Meia hora. Por que está falando mal dela para mim agora, então? Não consigo entender essas coisas. Por que tu está falando mal dela para mim agora? Faz meia hora que estava com ela. Tentação. Seja honesto com você mesmo, porque eu estou sendo honesto contigo. Estou me expondo. Porque tudo aquilo que eu prego é aquilo que eu aprendi. E se eu aprendi porque errei. E se não errei, aprendi para não errar. Então eu não sou melhor que ninguém. Eu só estou sendo boca de Deus. Difícil dizer a verdade hoje, né? A gente não sabe nem por quê. A gente não sabe nem por quê. Seja honesto com você. Você não sabe nem por quê. Mas você pensa 3 vezes antes de dizer a verdade quando era para dizer de primeira. Ô fulano, tudo bem? Ô fulano, vem aqui em casa. Tu já sabe que não vai. Diz que já não vai de uma vez. Já sabe que não vai. Não, não vou. Porque não dá, não posso, tem compromisso, tal coisa, né? E vamos ser honestos, né? Tá muito difícil para dizer, né? Não vou porque eu não quero. Tá difícil. Olha aí, ó. Tá muito difícil, né, gente? Não vem por quê? Não vou porque eu não quero. Tá difícil, mano. Não, tá difícil. Por que tá difícil? Porque você não quer ferir a pessoa do outro lado. Porque pinta um monte de paradigma. Porque se alguém sair do grupo, parece que virou um inferno o grupo. Como está difícil para a gente conviver. Mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho do Homem vos libertou, verdadeiramente vós sois livres. Olha, irmão, tudo aquilo, além de muito mais que eu não sei dizer, que a tentação é capaz de produzir em nós. Eu estou encerrando a minha pregação com o último ponto.
Porque o primeiro ponto foi desejo, eu quero. O segundo ponto foi pensamento, eu poderia. O terceiro ponto foi justificativa, eu mereço. O quarto ponto foi dúvida, não pagarei tão caro. E o quinto ponto é pecado, eu faço. Não meço mais nada, não quero saber de mais nada, quero viver o momento e dane-se o que vai vir na frente. Eu faço. Está tudo errado, eu não deveria, eu não estou certo. Do outro lado, quem está compactuando comigo também não está, mas o desejo aflorou, eu faço. É quando a tentação deixou de ser e pecado se tornou. É quando a tentação encontrou o seu objetivo. Que você fizesse tudo aquilo que ela propôs. Agora ela não é mais tentação. Agora ela é pecado. E perceba, a palavra é tentação. Diga comigo, tentação. Por favor, diga tentação. Tentação é tudo aquilo que eu quero, mas não posso. Isso é tentação. Se eu dou um tiro no Charles, e o filho do Charles me questiona, e diz, pastor, desce um tiro no Charles. Eu digo para o filho dele, não fui eu, filho, foi o diabo. Eu não sou o diabo, eu sou o Toninho. Eu fui tentado pelo diabo. O diabo nada faz, ele usa sempre alguém para realizar. Você é filho de Deus, gente, não é filho do diabo, hein? Quando está de fofoquinha, isso aí não é coisa de filho de Deus, é filho de quem então? Ai, meu Deus do céu. Hã? Vindo domingueira de bibliazinha tudo. E fofocou a semana inteira, ô filho do... Eu estou tentado a dizer bobagens, vou estragar a minha pregação. Cuidado. Cuidado. Porque o último estágio, dos estágios que eu trouxe para vós outros hoje aqui, tratando de tentação, é o pecado. Então o pecado é eu faço. Porque eu fui, Irmãos, a maioria dos peixes que fisgam as iscas não estão com fome. Isso, 1 minuto para tu pensar e eu repetir. A maioria dos peixes que fisgam as iscas não estão com fome. Olharam para aquela minhoca, ela é linda, irmão. Bate ela assim. Tá tocando o Axé Music lá embaixo, olha o que tá tocando. A minha... Onde é que eu tirei isso, não, Paulo? Eu não sei, mas vai. Acabaram de sair do restaurante lá em Atlântida, a família Peixe. O pai Peixe olhou para aquela minhoca. Ele falou, vou comer. Com a barriga cheia. A melhor refeição daquele pai Peixe na vida dele foi a última. Porque a tentação é assim. A melhor refeição que aquele pai Peixe já teve em toda a história da vida dele, e ele estava com a barriga cheia, ele comeu a melhor refeição da sua história. No entanto, foi a última. Num lugar que ele não sabia qual foi, o predador estava esperando. O predador lançou as suas linhas, o predador lançou as suas iscas. Ele está te esperando, tá? Porque ninguém peca sem ver primeiro. Então, a quinta, e a minha pregação já acabou, e se ninguém subir eu vou continuar. Eu tô reto o negócio. Eu faço. É o pecado, eu faço. Deixou de ser tentação. Pastor, falasse tudo isso, né? Mas não deixa a gente ir embora sem saber como é que faz para vencer, né, pastor? Faz favor, não judeia de nós, né?
Tiago, capítulo 4, versículo 7. Abra lá, eu vou dizer para você como é que você faz para vencer tudo isso. Obrigado, querido. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Você está ali? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Você pode repetir uma palavra dizendo assim comigo? Resistir. Diga de novo, resistir. Quando você se sujeita a Deus, você não precisa resistir à tentação. O pai dela corre de você. Tem muita gente querendo resistir à tentação sem se sujeitar a Deus. Caiu. E tem algo que eu preciso dizer. E já pode ir dedilhando alguma coisa no fundo. Amados do Senhor, preciso dizer uma coisa importante para vocês. Principalmente para os homens. Esse negócio de achar que vai resistir tentação em relação a mulheres é blefe. Não resiste, hein? Acaba caindo. Está dizendo isso por quê? Porque muitas famílias têm sido destruídas. E tem muito pecado escondido aqui no meio dessa igreja. Então, por escondido, eu abro boca por revelado. Para que talvez você consiga consertar a sua vida. Inclusive você que está me assistindo. Me dá um respaldo bíblico para isso, te dou. Gênesis capítulo 30 e alguma coisa. A mulher do Potifar chama José até os seus aposentos, seu quarto. Ela era linda. Talvez alguém não tenha percebido, mas a Bíblia diz que Potifar era eunuco. Logo era um homem castrado, logo não dava no couro. Simples assim. Aquela mulher não tinha só um espírito de sensualidade e tudo isso, ela também era carente. Não justifica o erro dela, mas tudo isso estava no pacote. Ela olhou para o José, ela viu o rapaz jovem, belo, bonito, lindo. E aquele dia ela chamou ele para o quarto, mas ela já vinha coringando ele, há horas, há tempos, há dias, há meses. Até que um determinado dia ele entrou no quarto segundo a ordem dela, porque ele já sabia que já não podia entrar. Ele era um homem santo, ele era um homem justo, ele é um modelo para a história da vida cristã. Mas ele foi tentado. Ele queria. E ela começou a rodear ele, rodear e tal e coisa. E chegou um dado momento que ela já tinha ele em seus braços. Pastor, será? Tenho certeza. Por que tem certeza? Porque eu leio Bíblia. O que é que ele fez? Ele se libertou dela, empurrou ela, ela segurou ele e ficou só com a camiseta na mão. Olha a fúria do negócio. Olha o rala e rola que nada deu. Ele se liberta dela e ela fica com as vestes dele na mão. Rasgou tudo e ele saiu correndo. Qual é o ensino, pastor? Tentações desse tipo, mano, nós temos que sair correndo. Não adianta querer encarar, achando em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vup. Tem que sair correndo. E o que não dizer da tentação, das tentações vencidas que nos deu a vitória? Aquela no Getsêmani. Ele está sentado. Ele não está suando gotículas d'água, e sim de sangue soa. E diz para o pai em alto, moço unido: Pai, afasta de mim esse cálice, afasta de mim essa cruz, afasta de mim essa dor, afasta de mim essa acusação que nunca foi minha, afasta de mim esse pecado que nunca foi meu, afasta de mim essa vergonha que nunca foi minha. Está sendo tentado a abrir mão de fazer o que de melhor poderia ter sido feito na história de toda a vida. Também foi tentado. O apóstolo Paulo diz que ele foi tentado em... Alguém pode me ajudar?
Em? É isso mesmo, pode falar com força. Em tudo, mas em nada pecou, diz o versículo. Foi tentado em tudo, mas em nada pecou. Assim vai ser a sua história a partir de hoje. Você vai ser tentado em tudo, mas você não vai pecar em nada. Você pode ficar de pé. Que manhã maravilhosa.